Boa tarde, everyone. Boa tarde a todos. Essa foi a apresentação, a introdução mais longa que eu já tive. Mas estou muito animado de estar aqui, não apenas nessa universidade, mas aqui no seu lindo país e no seu lindo estado. E meu português não é muito bom, então outra Renata aqui. Bom, Renata fala bem melhor. Ela vai traduzir para mim. Mas às vezes, se eu souber algumas palavras em português, eu vou falar. Bom, eu estou aqui com, com alunos fantásticos de fonoaudiologia, como vocês, dos Estados Unidos. Eles estão usando verde. Se vocês puderem ficar de pé. Somos o projeto NICA, um projeto voluntário dos Estados Unidos para trabalhar com comunicação e educação em escolas e comunidades de educação especial. Tenho a honra de apresentar para vocês hoje minha colega Judith. Então, eu quero falar por que nós estamos aqui, para falar sobre avaliações. Então, existem muitas avaliações que nós utilizamos como fonoaudiólogos, como parte da nossa prática. Muitas dessas são importantes e podem ser utilizadas com os nossos usuários de comunicação aumentativa. E indivíduos que precisam de assistência com alguma forma de comunicação. Entretanto, isso me deixa com algumas perguntas. Como terapeuta, isso às vezes me deixa com perguntas com relação às habilidades dos meus estudantes e adultos que não conseguem se comunicar no nível que eles estão pensando. AAC assessments. Avaliações de CAA são avaliações de linguagem e nós ainda precisamos nos lembrar que somos fonoaudiólogos que estão avaliando linguagem. Mas existem algumas coisas que são diferentes. A visão é importante para um comunicador em CAA. Habilidades motoras. Eu preciso saber como essa pessoa se comunica em casa, na comunidade, com outras pessoas que conhecem essa pessoa, a partir de outras pessoas que conhecem essa pessoa melhor do que eu. Eu preciso de uma boa maneira de diagnosticar clinicamente o que eu estou vendo.
E eu preciso de uma avaliação que seja específica para as habilidades de um comunicador de CAA. Mas CAA é vasta e grande e envolve todas as pessoas na vida dessa pessoa, não apenas o fonoaudiólogo. Você não vai estar fazendo o seu trabalho se não incluirmos a família, se não incluirmos o professor e, e não incluirmos aquelas pessoas importantes na vida dessa pessoa. Nossos alunos e adultos que têm dificuldade com comunicação têm barreiras de comunicação. E existem três principais barreiras que nós queremos abordar. Barreiras do aluno ou adulto, aquela inabilidade física ou cognitiva de produzir comunicação expressiva. Cognitive, physical reasons why you can't. Razões físicas e cognitivas pela qual você não consegue se comunicar. Existem barreiras ambientais para ter acesso a outros meios de comunicação, se está disponível ao seu redor. And then sometimes the most E important às vezes, a barreira mais importante, barreiras de oportunidade. Muitos dos nossos estudantes e adultos com linguagem limitada, as pessoas ao redor deles geralmente falam por eles ou nem mesmo fazem perguntas para eles porque sabem que eles não conseguem se comunicar. Então, nós criamos uma barreira apenas ao não dar uma oportunidade para eles se comunicarem. Todas essas são importantes e devem ser abordadas por nós para ter uma comunicação bem-sucedida e independente. Hoje, nós vamos falar sobre três diferentes áreas de avaliação para serem abordadas. A primeira, queremos mostrar a você uma ferramenta de avaliação que nós utilizamos para clinicamente avaliar as suas observações. Queremos mostrar a você escalas de avaliação que podem ser utilizadas por uma família, por um professor, por outros. E queremos compartilhar com vocês uma ferramenta ao qual você vai ter acesso para acessar habilidades particulares de comunicação para um usuário de CAA. Eu estou muito animado para apresentar e mostrar a você
uma nova ferramenta de avaliação que nós estamos compartilhando com a universidade, que se chama CSA. Sim. Communication, sampling and analysis. Comunicação, amostragem e análise. Why am I excited? Por que eu estou animado? Porque a Judith foi quem projetou, quem concebeu e desenvolveu essa avaliação. E ela está aqui para compartilhar com vocês. So now I hand it over to Judith. Então agora eu vou passar para a Judith. A avaliação que nós fazemos é como um quebra-cabeças, e as ferramentas que nós utilizamos nos dão uma peça desse quebra-cabeças. Então, a CSA é uma parte desse quebra-cabeça e é uma peça, e isso é uma maneira para nós qualificarmos e quantificarmos o que nós observamos. What we do to do that is Trabalhar nisso, nós observamos com atenção, Nós documentamos o que nós vemos e então colocamos essa informação online to analyze. em uma ferramenta online. essas informações online para que a gente possa analisar. And the reason we use this is because it gives us a way E a razão pela qual usamos isso é porque isso nos dá uma maneira objetiva de avaliarmos o que nós observamos. E ela nos permite a documentar essas observações, né, do que nós estamos avaliando. because what we see Porque o que nós vemos nos diz que o nosso comunicador está se comunicando. Diz que o nosso comunicador está comunicando. and this gives us a way to measure it. E isso nos dá uma maneira de mensurar E isso nos e evidenciar ter a comunicação. também medir progresso. So as Dan mentioned, we are taking into account Como Dan mencionou, estamos levando em consideração que existem barreiras, o nível de habilidade e a idade, Tem habilidade, o nível de habilidade, sensory and cognition sensorial e cognição, e relativas à cognição, and their skills and their talents. e também e habilidades e desafios. e também os desafios. So if we know that Então, se nós has soubermos que todo comportamento tem valor, se a gente entende isso, O comportamento é válido, tem sentido, so we have to consider what is communication. nós temos que então a gente precisa considerar o que é essa comunicação, que basicamente significa que o nosso comunicador tem uma intenção Communicating it to someone. e que ele está querendo se comunicar com alguém, com uma interação. que ele tem intenção e que ele expressa isso de alguma forma. So we are going to sample and analyze what is observable. Então, nós vamos analisar o que é observável. We cannot sample Não podemos amostrar o que achamos que alguém está pensando ou o que eles entendem, apenas o que nós enxergamos. Registrar aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente acha. A gente tem que documentar somente aquilo que a gente vê e observa. So what we are Então, o que nós estamos amostrando interact não é o comunicador, mas é a interação. Documentando a amostragem é daquilo que a gente observa e daquilo que ele está comunicando. so for our purpose we call this the Então, Para o nosso
Para o nosso propósito, nós chamamos isso de contexto, o local onde eles estão e o que está acontecendo naquela interação. Nós também entendemos que a comunicação não acontece de forma isolada, ela é entre parceiros de comunicação. Os parceiros de comunicação, quem são as pessoas que estão ao redor? E eu vou mostrar, então, uma comunicação acontece com interação e dentro de um contexto, envolve o que o comunicador está fazendo e como o parceiro responde. A interação é um evento interativo de comunicação. I mean, the three parts. Interaction or context, Contexto interacional, what the Contexto de interação, o que o comunicador faz and the partner's response. e a resposta do parceiro. I'll just show you this quickly in the E eu vou mostrar rapidamente e vou mostrar o formulário. O formulário tem 3 partes. A configuração interativa, as pessoas da comunicação e como o parceiro responde. o contexto de interação, o segundo, os comportamentos comunicativos observados, e o terceiro, a resposta do parceiro de comunicação. And what we are going to analyze is E o que nós vamos analisar é quais são os meios de comunicação, o que eles fazem, quais são os comportamentos. Qual é o sentido? Qual é o comportamento? but we'll show you some of the forms because there are E vamos mostrar alguns dos formulários, porque nós temos definições que explicam cada um desses, mas o que nós vamos observar são gestos de diferentes tipos, Nós vamos observar gestos, vocalizações, words, word approximations, palavras e aproximações de palavras, facial expressões faciais, o que eles estão olhando, where they go, where they're moving, para onde eles vão, onde se movem, and any system e qualquer sistema alternativo que ajude eles a se comunicar. comunicação que estiver à disposição e nos ajude a comunicar. and for our purpose, just to tell you the eight E systems that para os nossos propósitos, o sistema de CA pode ser formal ou informal, qualquer coisa que eles estiverem fazendo. Alternativa de comunicação, tanto algo que seja formal, organizado, ou algo mais informal. Então, o que nós vamos fazer, there are descriptions of each, nós temos descrição de cada um, mas eu vou mostrar como isso funciona online e vou mostrar a parte de amostragem. Poucas perguntas, mas a gente vai dar uma ideia para vocês das partes de como ele está organizado ou não. so step one, Então, primeiro passo, we have a sampling form we are going to go and observe. temos um formulário de observação. Vocês vão pegar, utilizar e fazer os registros. So how this is different is you are not Então, a diferença é que você não está interagindo, você está assistindo, observando o comunicador interagir. A pessoa que está no momento interagindo. often with somebody they know. Então, vocês vão observar isso com possivelmente alguém que é familiar para Vocês vão observar alguém que está interagindo ou se comunicando. Então, como falamos, nós vamos documentar onde você está e esses são menus suspensos. documenta onde você está, e aí tem como se fosse um menu que se abre com outras opções para serem escolhidas. So for example, an interactive Então, por exemplo, um ambiente de interação pode ser o que alguém está dizendo para o outro, o contexto de interação. then what does the communicator do?
Então, o que o comunicador faz ou diz? O comunicador, né, esse vencedor, está dizendo, faz ou diz. Most often they're doing more than one thing. Geralmente estão fazendo mais de uma coisa. Fazendo mais uma coisa. And then what was E the então, person's response? E depois, qual foi a resposta do parceiro? qual é a resposta do parceiro de comunicação? What did the partner do or say? O que o parceiro de comunicação fez ou falou? Ou diz. So there are Então, many existem muitas observações, muitas avaliações, and I saw some that e eu vi algumas que vocês utilizam que são bem similares. Ferramentas de avaliação para observação por aí. E eu percebi que existe alguns que vocês usam. see the difference with this. A diferença com relação a essa é que depois que você observou, você coloca no computador para analisar os dados. Nessa ferramenta, você coloca isso no computador para depois analisar. See, when you enter it into the computer, Quando você insere no computador, ela se parece dessa forma. we take this form Pegamos esse formulário that you wrote on, Que você anotou and we put this information here. e colocamos essa informação aqui. no formulário online. What did you see O que vocês and what did the other veem e o que o outro parceiro de comunicação faz. Comunicação fez. then we say Então, nós dizemos that como communication esse comunicador Então, a gente verifica se comunicou. como aquela pessoa comunicou para expressar aquilo que sentiu. significa. Was it motor, discrete, Por exemplo, foi motor, time, ele empurrou, was ou ele falou sai, ou foi utilizando a voz, vocalization, vocalização, a, an actual word? ou uma palavra. Did they communicate just with the Eles se comunicaram apenas com o rosto, Did they communicate by looking? ou se comunicaram com o olhar, Direcionando o olhar vertical, Did they walk close, interact? eles se aproximaram para interagir, para interagir, Or did they use ou eles utilizaram um sistema de CAA. sistema de comunicação narrativa. the next is why? O próximo é por quê. Why did that person communicate? Por que essa pessoa se comunicou? O propósito, Qual é o propósito? função. Como que movimentou o motor de comunicação? Was it for self-regulation? Foi para autorregulação, algo que eu preciso? Autorregulação, algo que eu precisava, I want something or I don't want it? Eu quero algo ou eu não quero? não quero. Was it for social interaction? Foi para a interação social, Greetings, affirmation, um cumprimento, Afirmações, afirmações, frases, or was it to give information? ou foi para Ask for information? ou foi dar informação ou pedir informação? buscar ou obter alguma informação. So most of the time, Então, na maioria das vezes, communicate vai haver múltiplos meios de comunicação. Haverá múltiplos sentidos envolvidos in one communicative function. e uma função comunicativa. E uma função comunicativa. What the function is, E a maneira como determinamos qual é a função E a gente vai chegar a uma conclusão sobre o que é significa com base em vários aspectos. em vários aspectos envolvidos. Podemos pensar que o something different. comunicador tinha uma intenção diferente com base no que enxergamos. Ele tem uma intenção específica baseada naquilo que a gente viu. But depending on how the partner responded, Mas, dependendo de como o parceiro respondeu, é assim que nós sabemos como o parceiro entendeu essa comunicação. O parceiro de comunicação responde,
E é por isso que queremos documentar e observar a interação para ter um sentido. Nós queremos observar na interação, para que a gente alcance sentido envolvido. So after we enter the information and Então, após inserirmos essa informação quantify, so it gives us que qualifica e quantifica, então ele nos dá uma lista dos function meios de comunicação, das funções de comunicação e nos dá porcentagens naquela amostra o que o do que o comunicador faz naquela amostra. Essas informações, tanto qualitativas quanto quantitativas, daquilo que a gente observou a pessoa fazer em termos de meio de comunicação e funções de comunicação, and this is a one-page summary sheet. aí a E gente isto é um resumo de uma página, desses dados. which describes what que functions are. descreve quais são os meios e funções de comunicação. Descreve quais são as funções comunicativas e os meios de comunicação envolvidos. Then, this is the actual sample. We can print out the sample. Então, esta é a amostra real que nós A amostragem, temos impressa. a gente também consegue imprimir. And we get a narrative report, which puts it into text. E aí a gente E também podemos ter um relatório em texto sobre isso. To personalize it. E há campos para personalizar, fazer alguma personalização também desse relatório escrito. Because as you're watching, you're going to notice porque, como vocês estão assistindo, vocês vão notar que Porque vocês vão ter dúvidas e perguntas, e aí você tem uma oportunidade para anotar isso. apresentar e completar algumas informações também no processo. and represent your data practically. E representar os dados de forma prática. Essas informações em forma de gráfico, se você quiser. So, I know that this fast, Então, eu sei que foi rápido, but what I like about this mas o que eu gosto disso é que, às vezes, é muito difícil descrever communicated patterns in os a padrões de comunicação de outra pessoa da maneira que os pais e indivíduos entendem. Gosto da ferramenta, é que às vezes é muito difícil de apresentar essas informações de uma forma, de modo que os pais ou outras pessoas consigam entender. This I understand. Isso aí, Isso eu entendo. informações que eu compreendo. I can look here and see that Eu this posso olhar aqui e ver que esta pessoa passa a maior parte do seu tempo se comunicando para ter interação social. Passa a maior parte se comunicando para interagir socialmente. So that should be the focus Então, of my esse deve ser o foco intervention. da minha intervenção de CAA. Esse deveria ser o foco da minha intervenção de desenvolvimento comunicativo. I see that this person has Eu vejo que esta pessoa tem alguns sinais, a lot. mas utiliza muito as mãos para Ela tem alguns, gesticular. mas usa muitos gestos. I might want to teach that person Eu more posso querer ensinar essa pessoa vocabulary. sinais mais formalizados para construir um vocabulário. Usar ainda mais gestos para ajudar essa pessoa a se comunicar mais. And I can see if I did this E eu posso ver que se eu fiz isso 6 meses e por 6 meses eu mostrei para alguém outra maneira de se comunicar, se eu observei uma diferença. Olhar se a minha intervenção fez alguma diferença. So I like using this because Então eu gosto de utilizar isso porque eu posso dizer clinicamente como um parceiro de comunicação se comunica sem eu ter que adivinhar por que estão fazendo. É para ser clínico e eu quero ser clínico quando eu estou estou relatando isso. Uma capacidade de clinicamente mapear e expressar esses resultados de forma clínica e mais precisamente. So I love that Judith and her Então,
Eu adorei que a Judith e os colegas desenvolveram isso. É algo que usamos bastante nos Estados Unidos e é algo que os nossos alunos vão utilizar nas próximas semanas. Então, estamos muito animados de compartilhar isso com você para receber feedback de vocês. Para compartilhar isso, né, que a Júlia e esses colegas fizeram, estamos também compartilhando com os nossos alunos e vamos começar a usar isso logo. E aqui vai ser uma oportunidade de vocês possam dar algum feedback para nós também da usabilidade desse ferramenta. We have also provided your university with Também fornecemos uma conta para a sua universidade para que você possa explorar e ver se funciona para vocês e para os seus comunicadores. Licença para a sua universidade para que vocês possam testar e utilizar. Okay, thank you, Judith. Excuse me, I need to plug in my computer for a second. Eu preciso ligar o meu computador. Okay. What happened? Oh, there we go. Okay. Here we go. Okay, so Ok, então eu tenho uma maneira de observar a comunicação. but what do I use for Mas o que eu uso para outros indivíduos que não são fonoaudiólogos para me dizer como essa pessoa se comunica? Com outras pessoas que não sejam fonoaudiólogos para dizer a elas como essas pessoas se comunicam? I need Eu preciso de uma ferramenta de avaliação que um pai ou uma mãe possa preencher facilmente. Que o pai ou uma mãe consiga com facilidade preencher. we all know that there are not Todos sabemos que eles não são, que não há fonoaudiólogos nas escolas, mas os seus professores estão avaliando o progresso de comunicação sem uma ideia do que vem a seguir. Escola, e aí as professoras precisam, de certa forma, monitorar esse avanço na comunicação sem ter uma ferramenta para fazer isso. I sometimes say AAC. Eu, às vezes, digo CAA, que a CAA se torna eu quero o biscoito. Daqui a pouco fica muito restrito a eu quero a bolacha. And we think we have succeeded. E nós achamos que temos sucesso se nós conseguimos ensinar alguém a dizer eu quero aquele biscoito. Uma criança diga eu quero a And bolacha. we stop and we say, E yay. aí paramos e dissemos uhul, ensinamos CAA. Pronto, temos a comunicação alternativa. But there are so many Mas other reasons to existem that are not muitas outras razões para se comunicar que não são só eu quero aquele biscoito. Que são importantes e vão muito além do eu quero a bolacha. So I'm going to show two different assessments Então, eu quero mostrar duas ferramentas de avaliação diferentes para dar a uma família, oferecer a uma família ou a um professor que fornece uma maneira para eles contarem a você como a criança está se comunicando. Ajudar vocês a mostrar a uma família como a sua criança, essa pessoa está se comunicando. because it is developmental. It also shows a family. Como é de desenvolvimento, isso também mostra para uma família o que vem a seguir. Ela também dá uma percepção da família daquilo que vem depois. When I get the cookie, Quando eu recebo o biscoito, o que eu faço depois? Quais são os próximos passos? O que vem depois? Quais são os próximos passos? so if I want to give somebody Então, se eu quero dar a alguém metas claras que seguem caminhos de comunicação, de desenvolvimento de comunicação, essas são ótimas ferramentas para isso. Mostrar que existe um desenvolvimento e os passos que eu posso seguir e avançar em habilidades de comunicação. the first one I am going to show you A primeira que eu vou mostrar é a communication matrix. A primeira que eu vou mostrar a matriz de comunicação. Has anyone used it? Alguém já utilizou? Oh, well, good. You learned something new. Ah, que bom, vocês aprenderam algo novo. Communication matrix is online. A matriz de comunicação é online, It is free é gratuita five para
até 5 avaliações. So a family can easily do this. Então, uma família pode fazer isso facilmente e um professor pode fazer isso facilmente. The NICA project is also O giving projeto you NICA também so you as está dando conta para a sua universidade. Então, você e alunos e terapeutas podem ter mais de 5. Enquanto alunos podem fazer mais do que 5 avaliações. communication matrix are A matriz de comunicação, as matrizes de comunicação são para alunos mais jovens ou alunos que estão começando a aprender como se comunicar. Bem pequenas ou então para pessoas que estão aprendendo a se comunicar. the ceiling is when you start O putting words together teto, limite, é quando você começa a combinar palavras Começam a juntar as palavras para se comunicar. or language. ou linguagem. Esse nível da linguagem, juntar duas ou mais palavras. So I have jumped ahead Então, logged eu into communication matrix ah, and me this is what adiantei aqui, loguei na matriz de comunicação e é isso que um pai veria ao perguntar como o filho se comunica. Então, quando um pai entrasse na matriz online, é isso que eles veriam. Os pais veriam para responder. the first question is does A your primeira child read pergunta é se o seu filho ou filha te diz, te informa quando eles não querem algo. Ela não quer fazer algo. does anybody here have children? Alguém aqui tem filhos? Children quickly learn this, right? As crianças aprendem isso rapidamente, certo? But if you need to know what Mas se você precisa saber como isso se parece, temos um vídeo para mostrar does rejection of something look like? como se parece a rejeição de algo. Um esclarecimento sobre o que significa, ou como isso se demonstra. Sorry. Sorry. Now this one is easy, but as we go Essa aqui é fácil, mas sometimes parents of children that à medida que avançamos, às vezes os pais de crianças que não se comunicam de maneira típica não reconhecem como é uma comunicação, se eu estou tentando obter a sua atenção, atrair a sua atenção para algo. Mas, à medida que vem outras perguntas, pode ser um pouquinho mais difícil. E aí o vídeo torna isso mais fácil para o pai entender, ou a mãe observar exatamente o que ele precisa observar e prestar atenção. So if I see this and Então, I se eu vejo isso e eu digo, sim, meu filho com certeza rejeita. Se eu olhar essa pergunta e pela imagem descobrir, aí eu sim, eu marco sim. it goes down developmental steps of how that person tells me that Isso mostra os passos de desenvolvimento sobre como essa criança me diz que ela não quer isso. Uma lista maior de coisas que você pode marcar. do they use their hands? Do they Eles usam as mãos, eles chutam, ou batem os pés, usam a cabeça. or they do this all the time? Eles fazem isso sempre ou isso está começando a surgir? Do they use their voice Eles usam a voz or their face ou o rosto, or simple expressões faciais ou gestos? or are they starting to use Ou eles estão começando a utilizar formas mais convencionais que possamos entender, palavras ou gestos específicos? Mais convencional de comunicação, gestos específicos ou palavras, do they use concrete symbols? Eles usam símbolos concretos apontando para coisas? Do they use abstract symbols of which Eles usam símbolos abstratos? eles usam algo abstrato. that was not me, by the way. Não fui eu. Or do they start putting words together? Ou eles começam a combinar palavras? I answer these questions and then I Eu move respondo essas perguntas e então eu passo para
I can't go even go down there. But then I go to the next step and it walks me through it. Mas então eu vou para o próximo passo e quando eu terminar, Vai tendo isso, faz várias perguntas, né? Ele estava na 1, ele vai até a 17. Quando você termina de responder todas as 17, aí aparece o gráfico. When I'm finished answering these questions, quando eu termino de responder essas perguntas, isso é o que eu posso mostrar para os pais sobre como a criança se comunica. Aparecer para os pais mostrando como a criança se comunica é esse gráfico. just like the graphs you saw with CSA, Assim como os gráficos que você viu com CAA, ele é bem visual para entender. Que vocês viram anteriormente com as ferramentas SA, essa ferramenta ela também é muito visual, é muito fácil de entender. down the left side are developmental. Do lado esquerdo, temos os passos, as etapas de desenvolvimento da comunicação. Os níveis de desenvolvimento. Across the bottom, how do I protect? Ao longo da parte de baixo ali, como eu protesto, Obtain things. como eu obtenho as coisas, como eu recuso, obtenho ações e substantivos, não apenas a frase ou pedir o biscoito. Também substantivos que nós utilizamos para se comunicar, não só eu quero falar. How do I communicate socially? Como eu me comunico socialmente And how do I give information? e como eu dou informação. Some cross of same things. Vocês estão vendo um cruzamento das mesmas coisas? Cruzamento de algumas coisas semelhantes. So when I'm finished with this, Então, the parent knows quando eu concluir isso, os pais vão saber em que estágio está a criança e, mais importante que isso, em que direção ela está indo. Eles têm uma ideia de onde a minha criança está e, mais importante do que isso, onde ela pode ir depois, onde ela pode chegar. okay, I'm going to show you another one. Certo, eu vou mostrar outro. Older Se você tiver adults, uma criança mais velha put those ou alguém que está começando a combinar as palavras. Pode ser utilizada para uma criança que já está além da fase de juntar duas palavras. donde, onde. No donde es más bonito. Where is that? Aqui. It's called the DAG. Se chama o DAG, Dynamic AAC Goals Grid. é a grade dinâmica de objetivos de CA. De comunicação aumentativa e alternativa. Grade de objetivos dinâmicos. It is similar. É similar, It is mas elevated to terms ela é that tend to elevada be para more termos que nós temos a tendência de usar mais frequentemente quando falamos de CA. Acessível, mas ela usa uma tecnologia que é mais comum para nós quando estamos trabalhando no campo da comunicação alternativa. I apologize, this is Eu peço perdão por estar em inglês, tivemos algum problema com a tradução, mas nós vamos depois traduzir para o português. Tivemos um problema com a tradução, mas a gente vai fazer com que ela chegue a vocês em português. for this one too. I just answer the question. Neste aqui eu também respondo as perguntas. The difference is this is linguistic. A diferença é que este é linguístico, são termos linguísticos algo que um fonoaudiólogo tipicamente conhece. Uma tecnologia mais da linguística que seria mais fácil para um fonoaudiólogo compreender. Do they have skills at the Eles têm habilidades no nível emergente or are they transitioning to a higher level? ou estão passando para um nível mais alto, que depende do contexto? A comunicação é mais dependente do contexto Or are they transitioning to skills? Ou estão passando para habilidades que nós consideramos ser um comunicador independente? transição para uma comunicação mais independente. This breaks it down into operational skills. Isto aqui divide em habilidades operacionais com o uso de algum tipo de assistência, Habilidades operacionais, chamamos aí da comunicação alternativa do sistema de comunicação, Social
competency, how they're Competências sociais, como elas estão utilizando isso para se comunicar com outras pessoas. social, o modo que eles estão utilizando esse recurso para interagir com outras pessoas, and what is called E o strategic que se competency. chama de competência estratégica, chamada de estratégica. Meaning, what does this ou person seja, o do que if esta they are not pessoa faz E essa se ela não é compreendida. o que essa pessoa faz quando os outros não a compreendem? What are their strategies? Quais são as estratégias que utilizam para serem compreendidas? And just like communication matrix, when you are E assim como na matriz de comunicação, quando você termina, você sabe onde você está, mas você sabe também aonde você vai chegar. Comunicação, quando você termina de responder essa ferramenta, você sabe onde você está e para onde você pode ir. okay, I know it's been long, but I'm going to show you Ok, one eu sei more que thing. foi longo, mas eu vou compartilhar mais uma coisa com vocês. There's more. Mas esperem, há mais. We talked about Nós some falamos observations that sobre algumas observações que nós podemos fazer. Observacional e que nós podemos fazer. we talked about something that a parent Falamos sobre or algo que um dos pais, ou um professor, ou um não terapeuta pode administrar. Não é fonoaudiólogo, pode utilizar a família, but we haven't talked about how do I assess this. Mas nós não falamos ainda como avaliar as habilidades desta pessoa. como avaliar as habilidades daquela pessoa. We are also giving you Nós as também a estamos university, dando a você, à universidade, uma conta para essa ferramenta que se chama Cough Drop. Deixa para vocês uma licença de uma ferramenta que nós chamamos de Cough Drop. it is a very strange name, I know. É um nome bem estranho, eu sei. Mas tire da costa. It is an augmentative communication tool É uma ferramenta de comunicação aumentativa Alternativa, é uma tecnologia that works on any device que funciona em qualquer dispositivo, desde um iPhone, Android, iPad, PC, tablet, um PC, Kindle e no navegador. ferramenta multiplataforma. Então, ela vai funcionar no iPad, no smartphone, no tablet, no iPad, no PC, onde all of you can log in Todos vocês podem logar de qualquer lugar. qualquer lugar. the men who created it have Ah, children of their own that o homem que criou tem os seus próprios filhos, utiliza a comunicação aumentativa. Que usam comunicação alternativa e alternativa. and let's see if I can type and talk at the same time. Vamos ver se eu consigo digitar e falar ao mesmo tempo. Vou tentar. I bring this up just because I want to show them. É só porque eu quero mostrar. No, no, I can't do it. Não, não consigo. Sim, consigo. I think I can. Yes, I can. Okay, because I want to show anybody can go Eu quero mostrar que alguém pode entrar no qualquer um pode entrar no coughdrop.com. Aqui tem todos os dispositivos em que ele funciona. and these men overtook E the video. estes homens, acho que tiraram o vídeo daqui, These men created this for the children criaram isto para os filhos deles porque their community. eles queriam conseguir utilizar o seu sistema de comunicação também, não apenas os terapeutas ou os profissionais. Também a criação do aplicativo é que os desenvolvedores, eles também queriam usar para se comunicar com seus filhos, não apenas a fonoaudióloga ou Cough Drop enables you to O Cough Drop permite que você crie qualquer print it out foto que você quiser. Se você quiser imprimir com qualquer systems that foto ou ícone desses sistemas que você pode utilizar. imagem de qualquer banco de imagem que você quiser nesse aplicativo. it has data collection. So I Ele know tem what coleta de dados, então eu sei o que as pessoas estão fazendo. data collection collects the data. Ele coleta dados daquilo que está sendo enviado, tá? It plays videos. Ele reproduz vídeos e livros, então eu posso criar oportunidades de alfabetização e aprendizado. Pode assistir
comportamento e atividades de ensino. You're watching a little video that's showing some of the data in there. Vocês estão assistindo um vídeo que mostra esses dados, But the best mas there is an a melhor parte, existe uma ferramenta de avaliação incluída que podemos utilizar gratuitamente com nossos alunos. Também tem uma ferramenta de avaliação dentro do aplicativo que nós podemos usar com os nossos alunos. The last thing I want to do is A última coisa que queremos fazer é mostrar isso. So, what does an evaluation look like? And remember, Então, como é uma avaliação? E lembrem, eu posso fazer isso em qualquer dispositivo que eu tiver. É uma ferramenta de avaliação e lembra que você pode fazer isso em qualquer coisa, com qualquer coisa que esteja perto. I know it's in English. Eu sei que está em inglês, But eu poderia traduzir, mas, bom, essas são todas as habilidades diferentes que são importantes para um usuário de comunicação aumentativa. São habilidades que são importantes para o usuário de comunicação. I want to know visual Eu skills. quero aprender habilidades visuais. Você quer observar habilidades visuais. I want to know what you can Quero saber o que você consegue ver na tela e quão pequeno pode ser as fontes, os ícones. E o tamanho que ele consegue acessar. I want to know what you can touch. Eu quero saber o que vocês podem tocar. Cough drop also works with your O eyes. Cough Drop também funciona com os olhos, com o olhar, em qualquer computador. Então você pode apenas olhar para as coisas e ele vai registrar a sua resposta. Exciting, right? Empolgante, não? Tem a funcionalidade de acompanhar o olhar. Então, ele observa por meio do olhar aonde você está olhando, a mesa está olhando, onde ela está focando. And how many can I discriminate? E quantos eu consigo discriminar quando eu olho ao redor? A te informar quantos eu consigo discriminar enquanto eu estou varrendo, olhando a toda a tela. I can find words by Eu posso encontrar palavras pelo substantivo ou pelo descritor, rotulando elas. Substantivos, verbos ou palavras descritivas, nomeando-las. I can look at categorization. Eu posso olhar habilidades de categorização e associação de palavras. Habilidades de categorização, Association or palavra, tem associação, possivelmente tipos de pareamento. which is important. O que é importante para um usuário de CA e outras avaliações, de fato não avaliam isso. De comunicação e não necessariamente estão disponíveis nas outras ferramentas de avaliação. And literacy skills, which are so important. E habilidades de alfabetização, que são muito importantes para um usuário de CA. Usuário de comunicação alternativa. Okay. So, yes. Então, I'm hungry, so I'm bom, eu também já estou ficando com fome, então vamos for a procurar aqui, talvez não um taco, mas eu gosto de tacos. banana. Uma banana, certo? Vamos procurar uma banana. Sim? Okay. Ready? Find the banana. Find the banana. Encontre a banana. Find the banana. Encontre a banana. Find the banana. Find the banana. Encontre a banana. Find the banana. Eu estou usando o mouse, mas se eu estivesse no telefone ou no tablet, eu podia tocar. Eu estou utilizando o mouse, mas se eu Find the banana. podia fazer isso. Find the banana. You see they are getting smaller. And Você vê, ele está ficando cada vez menor e mudando de lugar. Posição na tela. Find the banana. your student Se o seu aluno não consegue fazer essa tarefa, então todo o resto que você estava tentando avaliar não faz sentido. Eles precisam entender. Eu quero que você aponte para aquilo que eu estou pedindo. sorry, that was a lot. Find the banana. I need to make sure that the student understands. Eu preciso garantir que o estudante entende o ato de apontar. Entenda apontar. E essa característica, essa ferramenta ajuda nisso.
You see, if I make mistakes, it says Se eu cometo erros, ele diz que está Find the concluído. banana. the next task. I'm still finding the banana. Na próxima tarefa, eu ainda estou But now I know procurando a banana. Agora eu sei onde ela está, mas agora eu tenho que olhar outras escolhas. Find the banana. Find the banana. Find the banana. Find the promise I'm almost done. Ele vai Okay, I'm going to stop here. Eu vou But I- parar por aqui, mas eu quero mostrar para vocês os dados que vocês vão obter depois de concluir. Mas eu vou parar aqui para que você possa pegar, ver os dados que são apresentados a partir desse início de coleta de informação. That's okay. This is the information that I can use. Estas são as informações que eu posso utilizar para fazer uma boa decisão clínica sobre quantas escolhas eu devo oferecer para essa pessoa, onde deve estar localizada na tela e onde eu começo. Essa é uma informação que pode me dar dados para quimicamente decidir quantos elementos, onde eu poderia posicionar esses elementos. I look at accuracy. I look at Eu olho a acurácia, eu olho quantos itens no campo, Sobre a precisão, sobre a exatidão das respostas, ou quantos símbolos, elementos eu posso colocar numa grade. and when you are making e quando você está fazendo uma decisão, tomando decisões em um CAA para crianças ou adultos, você não toma uma decisão sobre quantos botões eles vão ter com base na cognição ou na experiência prévia. Se trata de organizar uma grade com várias palavras, isso não é uma decisão que você toma baseada naquilo que você acha que é a cognição, cognition or experience or familiarity. não é uma decisão que você toma baseada na familiaridade com aquelas palavras ou com a cognição que você acha que a pessoa tem. You make a decision based Você toma uma decisão com base em visão e habilidades motoras. Visão e na habilidade motora. and this gives it to you simply, easily, E and now I can E isso permite fazer isso facilmente. E agora eu posso trabalhar para melhorar, para ter mais botões na tela e assim eu posso praticar. De forma mais concreta, para saber quantos elementos eu posso colocá-los na grade. I have some really exciting news. Eu tenho notícias muito animadoras. We're at the end. Es- Estamos terminando. I do want to end. Eu quero terminar com There are lots of different assessment Bom, existem diferentes escolhas de avaliação que eu sei que vocês têm aqui e que estão disponíveis. Há muitas ferramentas de avaliação que estão aqui ou em outros lugares. For me. Para mim, estas três me dão todas as informações que eu preciso para tomar uma boa decisão clínica sobre o que os meus filhos precisam, o que a família precisa e como eu vou avançar. Que eu mostrei me dão toda a informação que eu preciso sobre aquilo que a criança precisa e também sobre como a família também, kids, family and What did I say? eu acho que é para a criança, Uh, a família e I don't a sociedade. I don't know. I said something. It's the child, the family and progress. In progress, yes. E o progresso, sim. Então, eu quero agradecer a vocês muito por estarem aqui por tanto tempo. I hope some of the things Eu espero que algumas das coisas que nós compartilhamos com vocês hoje tenham sido úteis. but I want you to take more than just this hour. 2 Mas eu hour quero presentation.
ir além dessa apresentação de 2 horas. Nós estamos dando essas ferramentas para vocês explorarem, oferecendo para ver se isso funciona para vocês. Deixar essa recomendação, mas que vocês tenham condições de ir explorar e usar essa ferramenta e descobrir o que essas ferramentas podem fazer por vocês. They have helped us, and I hope they help. Elas nos ajudaram e eu espero que ajudem vocês também. Posso ajudar vocês. We are just starting our journey here in Recife. Estamos começando a nossa jornada aqui no Recife e vamos voltar na semana que vem para falar com vocês sobre alfabetização e sobre criar livros que vão ser muito divertidos. Estamos apenas começando a nossa jornada, nós estaremos aqui com vocês na próxima semana, quando a gente vai falar mais sobre letramento e sobre como vocês podem construir livros, vai ser muito melhor, muito mais divertido. I want to thank Eu Renata quero agradecer a Renata for arranging all of this. por organizar tudo isso. I want to thank all of the professors. Quero agradecer todos os professores aqui na universidade. Professores da universidade, I want to thank Judith for all of her amazing. Quero agradecer a Judith pelo trabalho dela e por organizar. Foi muito trabalho, foi um grande trabalho. maravilhoso e organizar todas essas coisas. And we're the Nika Project. Thank you for E nós somos o projeto Nika. Obrigado por terem nos convidado. Nós agradecemos por nos receber aqui hoje. I think we have 30 seconds for questions. Acho que temos 30 segundos para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada. Nada? Daniel. Gabriela. Who wants to talk? Daniel, Gabriela, quem quer perguntar? About the way you programmed the program that you showed. I want to know how was for you to program it to make it work. How was you needed to and make partnership with people that New technology. yes. Me? No. I don't have We gave them the content. Nós demos a ele o conteúdo e outra pessoa programou para nós. Eu queria saber que tipo de auxílio eles tiveram com essa tecnologia para programar isso. Ela disse, não, ela ofereceu o conteúdo e o pessoal da tecnologia fez a programação. In the early days, we did it all on paper. No começo nós fazíamos tudo em papel. We love it because it's so much easier. I don't want to do the math. I just want to do the E porque eu não quero fazer a matemática, eu só fazer as contas, eu só gosto de observar. Can I say one little thing? And then Bianca. I did just want to Eu queria dizer all of que nós temos todas as informações que vocês ouviram aqui hoje em um Google Drive que nós vamos compartilhar com vocês. Compartilhou aqui no Google Drive e a gente vai compartilhar com vocês. all of the presentations are in here Todas as apresentações estão aqui and all of the information that we shared. e todas as informações que compartilhamos vocês vão encontrar aqui traduzida para o português para vocês utilizarem.